Olá, colegas, bom dia. São 10 horas em São Paulo, hoje é dia 25 de maio de 2012. Nós estamos tecendo comentários sobre crédito imobiliário. Hoje nós estamos com uma figura importantíssima aqui e, a partir deste momento, as perguntas já estão liberadas. Faça as suas perguntas, porque nós estamos aqui com o diretor de crédito imobiliário a nível nacional, o doutor Luiz Antônio França, mais conhecido como França, do Banco Itaú Unibanco. Então, em nome do nosso presidente José Augusto Viana Neto, eu gostaria de agradecer a presença do Banco Itaú, esclarecendo todas as dúvidas a todos vocês corretores que fizeram as perguntas, para que vocês possam discernir em qual banco você vai encaminhar o seu cliente, dependendo do valor do crédito. Obviamente, as taxas de juros são diferenciadas. Então, quero agradecer aqui ao Luiz Antônio, muito obrigado em nome do Viana, de toda a diretoria do Cresce. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar aqui com você, corretor, porque você é a pessoa principal quando se fala de financiamento imobiliário. Você realiza o sonho das pessoas adquirirem uma casa própria. E agora que o Brasil tem condições de propiciar aos nossos clientes financiamento imobiliário, você é, mais uma vez, a figura mais importante nisso, porque é você que vai ser o conselheiro do seu cliente para dizer como o seu cliente poderá financiar seu imóvel. Portanto, para mim, é um grande prazer estar aqui junto com o Gilberto, para mostrar um pouco do que o Itaú faz. O Itaú faz muito, hoje nós somos o primeiro banco privado em crédito imobiliário e confiamos muito em você. Confiamos muito em você, por quê? Porque sabemos que é você que está junto ao cliente. Por isso que nós temos uma grande parceria com várias imobiliárias, homens visitando imobiliárias, parcerias específicas com duas grandes imobiliárias no Brasil, uma parceria com a Lopes, uma parceria com a Coelho da Fonseca, e no Brasil todo nós temos nossos homens para atender você. Portanto, eu queria deixar o Viana também aqui, este documento, que é um documento que nós entregamos para vocês, que chama-se Itaú Parceiro Imobiliário. O Itaú Parceiro Imobiliário, na verdade, mostra para vocês todas as vantagens que você tem utilizando o Banco Itaú para financiar os imóveis. Para tanto, eu vou deixar isso aqui com o meu amigo Gilberto, em nome, que ele receba isso em nome de todos vocês, corretores. Gilberto, por favor. Muito obrigado, e eu gostaria de fazer uma pergunta para a gente começar e já avisar os nossos colegas, os internautas de todo o estado de São Paulo, de todo o Brasil que nos acompanham nesta manhã de sexta-feira, para que as perguntas que não derem tempo de ser respondidas aqui no ar, nós vamos mandar a pergunta ao Dr. Luiz Antônio, ao França, ele nos responderá, e no dia 8 será respondido todas as perguntas que, por acaso, não der tempo de responder nesta manhã, porque hoje, excepcionalmente, nós vamos ter que terminar o programa às 10 horas e 20 minutos. Então, como é que um corretor ele se dirige ao Banco Itaú para pleitear um financiamento ao seu cliente? Qual é o caminho? Ele vai numa agência? Qual é o caminho que ele faz? O Banco Itaú dispõe de diversos promotores de crédito imobiliário no Brasil, visitando diversas imobiliárias. Esses nossos promotores já estão dentro da sua casa. E o que é mais importante, esses nossos promotores, eles estão aparelhados para responder se aquele cliente pode fazer financiamento ou não. Ou seja, se ele tem crédito, se ele tem condição de fazer financiamento. Essa resposta é online. Todos os nossos operadores, eles andam com o aparelho Nextel, entrando com o número do CPF do seu cliente, muito provavelmente, em 95% dos casos, nós já temos uma resposta instantânea. Portanto, nós vamos transformar o financiamento imobiliário em algo tão fácil e quebramos todo aquele paradigma de que demora, porque a resposta do crédito junto ao Banco Itaú, ela é muito rápida. Se não for na hora, pelo menos ela será no mesmo dia. Portanto, nós estamos junto a você para apoiá-lo. E além disso, como nós temos todo esse ferramental, você imagina só, você vai numa instituição financeira, leva uma semana. No Itaú, levam horas ou no mesmo dia. E além disso, se a documentação estiver em ordem, os contratos são emitidos muito rápido. O nosso lema, na verdade, é atender o cliente, atender você, corretor, e fazer um financiamento ágil e descomplicado. Então vamos a uma pergunta aqui da nossa colega Elaine Branco, lá de Salto. Ela pergunta, após ser dada a entrada no processo completo, onde fica o processo enquanto tramita? Existe uma central?
Enquanto tramita, o banco permite a consulta sobre o andamento das etapas? Perfeitamente. Hoje, nós temos uma coisa muito interessante no crédito imobiliário com relação ao processo. E vocês vão começar a ver cada vez mais. Se vocês quiserem, os processos de crédito imobiliário serão escaneados na própria imobiliária. O nosso promotor de vendas está sendo aparelhado com scanners. Esses scanners, nós vamos escanear toda a documentação do cliente. Isso vai direto para uma central. Isso dá agilidade, faz com que os documentos estejam direto na tela da central e faz com que, se a documentação estiver em ordem, isso é importante para você, corretor, saber. Documentação em ordem é processo emitido muito rápido. E processo emitido rápido, o que é para você, corretor? É a comissão do seu imóvel que você recebe muito mais rapidamente. Você não precisa esperar, às vezes meses. Você pode ter em dias a sua comissão da intermediação do imóvel. Vamos aqui a uma pergunta do nosso colega Hugo Moreira. Ele não disse a cidade, mas o DDD dele é 13, então deve ser lá na Baixada Santista. Ele pergunta aqui, gostaria de saber por que a dificuldade das instituições financeiras privadas em informatizar o processo de crédito imobiliário, como já faz a Caixa Econômica Federal. Ou seja, as certidões pessoais são pesquisadas diretamente pela própria Caixa, agilizando assim a entrega da documentação e desburocratizando todo o processo. A questão de todas as certidões do vendedor, do comprador, se o banco ainda continua exigindo para a montagem do dossiê. O Banco Itaú é o único banco que pede somente 7 documentos para fazer uma operação de crédito imobiliário. Portanto, nós restringimos muito a documentação. Nós pesquisamos junto aos nossos clientes e a gente sabe das dificuldades que tem com relação à documentação. Portanto, você tenha certeza que você terá, dentro do Banco Itaú, o mínimo de documentos necessários para fazer crédito imobiliário. E essa documentação mínima necessária, estando em ordem, não haverá mais necessidade de pedir outros documentos. Então, nós já estamos trabalhando e já fizemos muito para que a gente tenha realmente um processo rápido e atenda esse seu desejo, meu amigo de Santos. Vamos aqui a uma outra questão. Existe um mínimo e um máximo, valor do imóvel, valor de crédito e da renda familiar mínima do Banco Itaú? No Banco Itaú nós trabalhamos com todos os clientes. Nós trabalhamos com imóveis de média, alta renda, portanto, nós estamos realmente atendendo quase toda a clientela que vocês tragam para a gente. Tá? Nós somos, como eu falei e repito, nós somos um banco hoje que é o primeiro banco privado de crédito imobiliário no Brasil. Queremos continuar crescendo e só vamos crescer se a gente trabalhar com o maior número de clientes que, inclusive, dependemos de vocês, porque para ter esse maior número de clientes, você precisa me trazer esses clientes. Vamos também esclarecer aos nossos colegas de todo o estado de São Paulo, de todo o Brasil que nos acompanha. Vamos falar sobre o prazo de financiamento e o sistema de amortização, se é saque, tabela prazo, do Banco Itaú Unibanco. O prazo de financiamento, nós trabalhamos hoje até 30 anos. E também com uma entrada de 20%. O que a gente observa é que grande parte dos clientes, apesar dessa oferta de prazo de 30 anos, da entrada de 20%, eles amortizam seus financiamentos num prazo inferior. Hoje, amortizam o financiamento de crédito imobiliário em 8 anos e geralmente dão 40% de entrada. Essa é a prática do mercado, mas nós estamos prontos para atender os nossos clientes no prazo de até 30 anos, se as suas condições de crédito permitirem. Então, estamos aqui fazendo uma operação de crédito imobiliário que, com isso, propicia uma prestação baixa, porque quando você é a longo prazo, você tem, sem dúvida nenhuma, uma prestação que cabe no bolso. E vamos lembrar também, quem faz 30 anos pode, quando começa a entrar dinheiro, quando começa a entrar esse recurso, o que ele pode fazer? Ele pode amortizar o crédito imobiliário. Portanto, nós muitas vezes falamos para os nossos clientes, tome no prazo longo e vá amortizando conforme a sua entrada de fluxo de caixa. A tabela que nós usamos é a saque. E veja bem, é muito interessante essa tabela. Se nós pegarmos um cliente que a sua primeira prestação representar 30% da renda, sabe o que acontece com a prestação lá no final, na última prestação? A última prestação, Gilberto, é uma coisa impressionante. Ela fica apenas 8% da renda do cliente. Então, a tabela saque é uma tabela que ajuda o cliente ao longo da vida fazer o quê?
poder usar o seu recurso, começar a usar para adquirir outros bens. Portanto, ele vai comprar a casa dele e a sua prestação, ela vai reduzindo em relação à sua renda mensal. Veja como é bom isso e muito importante para as famílias brasileiras. Mas é uma pergunta aqui crucial para todos nós colegas, muito provavelmente alguém deve ter, inclusive, encaminhar essa pergunta. O Banco Itaú, na questão de avaliação, eles teriam interesse em contratar corretores de imóveis para que faça a avaliação para o banco? Olha, nós temos interesse em estudar tudo que agilize o trabalho para o cliente. Vamos lembrar que várias das avaliações, né, elas têm a necessidade de ter a assinatura de um engenheiro. No caso, quando eu falo de várias avaliações, são as avaliações onde o cliente vai fazer uso do fundo de garantia por tempo de serviço, certo? Agora, tudo aquilo que vocês puderem trazer para a gente, que agilize, pois a avaliação é algo que agora nós estamos trabalhando muito para que ela seja cada vez mais ágil, porque lembro, como eu já estou rápido no crédito, rápido na emissão do contrato, se eu tiver toda a documentação em ordem, eu tenho que ter a avaliação no prazo mais curto possível e uma avaliação fidedigna. Portanto, Gilberto, tudo que vocês puderem trazer para nos ajudar e para dar velocidade ao nosso processo, será um grande prazer. Vamos falar então um pouquinho na questão de verba. Para 2012, o Banco Itaú tem provisionado uma verba de quanto? E desse montante, quanto vocês já usaram? Sabe que essa é uma pergunta muito interessante. Desde que eu iniciei no crédito imobiliário, todo mundo pergunta a verba. Nós não temos uma verba limitada. Nós temos realmente uma missão de continuar crescendo no crédito imobiliário. Nós não temos limitante. Felizmente, hoje, nós somos um dos bancos que tem um grande volume de caderneta de poupança e, como vocês sabem, a caderneta de poupança é utilizada para financiar crédito imobiliário. Portanto, nós continuamos trabalhando fortemente para manter a nossa posição. Aliás, ficamos muito felizes, porque no mês passado fizemos 18% de produção de crédito imobiliário, sendo o primeiro banco privado e estamos encaminhando para cada vez aumentar esta produção. Portanto, não temos hoje um limite para trabalhar. Vamos falar um pouquinho das taxas de juros. Nós temos aí um agente financeiro que ele já reduziu a taxa de juros. Eu não sei se o Itaú reduziu ou já está em estudo a questão da redução da taxa de juros no crédito imobiliário. A taxa de juros. Eu me lembro muito bem que alguns anos atrás a gente via e ainda vê alguns bancos no mercado fazendo tabela. Não é, Gilberto? Imóvel de 300 mil, a taxa tanto. Mas isso é uma coisa que sempre me intrigou. Como é que a taxa pode ser determinada pelo valor do imóvel por uma tabela? Nós no Itaú entendemos que a taxa é determinada em função do cliente, Gilberto. O cliente, ele trabalha, ele paga suas prestações em dias de outro financiamento, esse cliente tem direito de ter uma condição melhor de financiamento. Portanto, o Itaú sempre fez e continua fazendo a taxa para o cliente. Cada cliente tem uma taxa, Gilberto. Se você for no Banco Itaú, você vai ter sua taxa. Tenho certeza que é uma taxa boa, porque tenho certeza que você goza de um bom prestígio de crédito. Portanto, as nossas operações, elas são voltadas para você, cliente, e cada cliente tem a sua taxa. Então, nós damos a melhor taxa que nós podemos dar para cada cliente. Isso a gente já está fazendo há algum tempo. Eu acho que esse é um dos motivos que nos leva à liderança, neste momento, entre os bancos privados no mercado de crédito imobiliário. Isso quer dizer que, conforme a garantia que o cliente oferece, não é? Menor seria a taxa. O risco menor, menor a taxa. O risco menor, menor a taxa. Exatamente. Essa que é a nossa filosofia. E a questão, já que nós estamos falando de cliente, vamos falar na questão da idade, que os bancos, me parece, vão ter que se adaptar a um prazo aí de 80 anos e 6 meses. O Banco Itaú já está operando com essa faixa etária do proponente mais velho? A gente sempre operou em todas as faixas de idade. É verdade que quando a gente fala de prazos maiores, nós temos que olhar a questão do seguro. O seguro limita a uma idade de 75 anos. E nós somos obrigados, nos recursos utilizados pela caderneta de poupança, a seguir e ter um seguro. Então, acho que isso tudo vai depender muito realmente da questão da indústria de seguros.
ok? Porque para a seguradora deve ser interessante, já que nós estamos falando em seguros, nós estamos falando em DFI e MIP. Exatamente. Né? Morte, invalidez permanente e danos físicos do imóvel. Isso quer dizer que para a seguradora deve ser interessante. Agora eu faço uma colocação, França. O cliente poderá escolher a seguradora no Banco Itaú? Olha, o cliente sempre tem a opção de escolher todo o cardápio e nós temos no Itaú uma oferta de não só da seguradora do Itaú, mas de uma outra seguradora. E quando nós fomos definir essa oferta de outra seguradora, o que nós fizemos? Nós temos uma seguradora independente, uma seguradora que não é ligada a banco nenhum, uma seguradora de mercado. Portanto, você cliente, quando for ao Banco Itaú, você tem direito de ter cotação da seguradora do Banco Itaú e de uma seguradora que não pertence ao meu grupo e não pertence a nenhum outro banco no mercado financeiro. Então, já dou esse benefício para o cliente no Banco Itaú, o que fica muito mais fácil de operacionalizar. Então vamos fazer uma colocação aqui que vai interessar bastante para você, colega que nos acompanha nessa sexta-feira, dia 25 de maio de 2012. E a todos vocês santistas, saudações santistas, porque eu sou de Santos, meu time está na semifinal, vai jogar com o Coringão aí, hein? Todos corintianos, vamos lá, vamos fazer esse racha maravilhoso. Queria fazer então aqui uma colocação para ver qual é a questão, vamos dizer, do Banco Itaú nessa questão jurídica. Pega lá apresentamos um vendedor ou até um comprador, que ele tem algum tipo de problema, vamos dizer, no nome dele, mas às vezes são problemas simples, né? A certidão ela sai maculada, mas são problemas simples. O Banco Itaú tem essa questão de analisar o risco daquele problema para ver se libera ou não o crédito, ou para ver se vende ou não aquele imóvel através de crédito imobiliário. Perfeitamente. Quando eu falo que as emissões são rápidas quando você não tem nenhum problema de documentação. Se houver algum problema de documentação, como você falou, há necessidade de uma análise jurídica um pouco mais detalhada. E nós fazemos essa análise jurídica um pouco mais detalhada porque a gente sabe que muitas vezes você tem algum apontamento, mas aquele apontamento já foi resolvido e não aparece na certidão. Então nós estamos prontos com equipes técnicas para fazer isso e atender sempre aos clientes. E fico contente também em saber que você é santista, também sou santista e também estou muito feliz. Então, gente, hoje vocês têm que aguentar aqui dois santistas porque foi muito bom o jogo. Uma perguntinha que eu sou de Santos. E lá nós temos um problema, o litoral como um todo, não só o litoral como Alphaville, muitas regiões, né? Tem o problema de laudêmio. O banco financia imóvel que tem problema de, vamos dizer, esteja regular, mas tem laudêmio? Se tiver regular, nós financiamos os imóveis, temos que ver exatamente como está. Isso entra naquela célula jurídica que eu te falei, para entender, porque a gente tem, dentro do laudêmio, diferentes posicionamentos do imóvel na região. Então a gente tem que fazer análise e fazendo essa análise a gente pode financiar. Olha, o tema de hoje é um tema maravilhoso, mas o nosso tempo está curto, né? Nós precisamos terminar exatamente 10 horas e 20 minutos, nós temos apenas 2 minutos. E, como eu já disse, as perguntas que já estão segurando as perguntas, vocês façam as perguntas, até após o programa pode fazer a pergunta, nós vamos encaminhar ao França, ele vai nos responder, e no dia 8, que é uma sexta-feira, vocês vão estar ouvindo a resposta das vossas perguntas. Eu queria agradecer aqui todos os nossos colegas que nos acompanham nesta sexta-feira. Colega lá de Amparo, Araçatuba, Araraquara, Bauru, Bragança Paulista, Caçapava, Campinas, Curitiba. Abraço a todos de Curitiba, Diadema, Embu, Guaratinguetá, Guarulhos, Itapevi, Limeira, Mongaguá, Mogi das Cruzes, Natal. Um abraço a todos vocês aí. Pariquera-Sul, Palhoça Paulina, Piracicaba, Praia Grande, Recife. Recife, onde a minha esposa está há um mês já, hein? Lá com meu filho. Rio de Janeiro, Santa Bárbara do Oeste, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São Carlos, São José dos Campos, São Vicente, Sorocaba, Ubatuba, Valinhos, Vargem Grande, Paulista e dezenas de colegas aqui da capital da cidade de São Paulo. Então eu queria agradecer e passar a palavra para as considerações finais do nosso, do França. Eu que queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Estar aqui num ambiente muito agradável e, mais uma vez, ressaltar a importância que o Banco Itaú dá para você, corretor. Você, corretor, é o homem que transformará a indústria
brasileira de crédito imobiliário. Porque você, corretor, está junto do seu cliente para realizar um sonho. E quando você oferece ao seu cliente a oportunidade dele tomar um crédito, você oferece a oportunidade dele ter um sonho maior ainda, dele sonhar em um imóvel maior. Portanto, você é uma peça fundamental para nós no Banco Itaú. Temos muito respeito a vocês, quero agradecer muito o trabalho de vocês e dizer que o Banco Itaú está ao lado de vocês, o Banco Itaú sempre será parceiro de você, corretor. Tenham o Banco Itaú no coração, porque o Banco Itaú tem você como o homem fundamental para o desenvolvimento da indústria de crédito imobiliário no Brasil. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Então, colegas, está aí a grande chance de vocês buscar também o seu crédito a seu cliente lá no Banco Itaú Unibanco. E como eu disse no início, o novo presidente do CREA São Paulo, José Augusto Viana Neto, por estar em compromisso lá em Águas de Lindóia, ele não pôde estar presente nesta manhã. Ele me recomendou para que agradecesse ao França e desse um forte abraço a você. E a todos vocês, colegas que nos acompanharam nesta manhã, até a próxima sexta-feira, quando nós vamos estar aqui com uma colega nossa, corretora, que ministra curso sobre crédito imobiliário para falar sobre documentação com todos vocês, dando dicas excelentes, ok? Então, uma boa sexta-feira, um bom final de semana, bons negócios e até a próxima sexta-feira. Tchau!